Tudo aí se mistura e todas as ideias se propagam sem que sejam devidamente estudadas. A implantação de um regime extremista seria um grande erro que o sofrimento coletivo viria certamente espiar. Para o estado atual do Brasil, não se enquadra outro regime fora da democracia liberal. Numa das nossas últimas correspondências de abril, fizemos referência vaga a um segredo, a um certo ponto deste nosso inquérito, sobre o qual não desejamos, ou melhor, não podíamos ainda falar. Esse segredo era apenas no momento uma intenção da reportagem, uma prova a que desejávamos chegar de improviso. Por isso, daquela vez, ao pé da referência ao segredo, escrevíamos: calemos por enquanto. Sucedeu, porém, que motivos imperiosos nos afastaram por alguns dias de Pedro Leopoldo e assim também por alguns dias mais devíamos calar. Agora, de volta ao campo de nossas observações, conseguimos atingir, enfim, o ponto almejado. O segredo não tem mais razão de ser. Já não há o que calar. A reportagem volta a trilhar uma estrada sensacional e surpreendente. Jornalismo e o mistério. Tudo o que passaremos a expor poderá parecer nada, empregando o natural com o sentido de exprimir o que segue a ordem regular dos fatos, aos adeptos iniciados na doutrina, mas não àqueles que ainda encaram com dúvidas o dogma da comunicação com o além. E foi por isso que usamos acima a imagem da estrada sensacional e surpreendente. Agora trilhemo-la. A intenção. Desde que entráramos em contato com o médium de Pedro Leopoldo e encontráramos na apreciação de seu vasto arquivo de mensagens atribuídas a escritores, pensadores e poetas mortos, uma intenção se fora sorrateiramente insinuando no ânimo do jornalista, a ideia de participar também dessas comunicações sensacionais, não simplesmente como um observador, mas com um gesto decidido de indagação e de pesquisa. Se nós vivemos a levantar diante dos vivos, tão imperfeitos, frágeis e defeituosos, as nossas perguntas, que poderão parecer impertinentes, mas pelas quais costumam falar e indagar as ansiedades, os desejos, as desconfianças das coletividades, seria acaso demais que nos lembrássemos de levar também a esse mundo de lá, dos planos intangíveis, de onde ainda nos chegam o canto dos poetas e a advertência dos pensadores, as indagações das nossas incertezas e ansiedades? Pareceu-nos que não seria demais esse apelo às luzes do além, e firmou-se em nós a intenção. Dir-se-ia que o hábito da entrevista, como um tique irremediável da profissão, ressurgia mesmo ali, diante do grande enigma sobre o qual se escancaravam nossos olhos humanos. A intenção, através do processo cerebral inevitável, concretizou-se na vontade, e as perguntas ficaram armadas sob a expectativa muda dos nossos lábios. Precipitam-se os acontecimentos. Foi ontem à noite. Reencontramos à mesa do Hotel Diniz o Sr. Washington Floriano de Albuquerque, promotor público da comarca, e a quem já fizemos referência em correspondências anteriores. O distinto magistrado, pela mentalidade aberta a todos os estudos e pesquisas, acompanha-nos mais uma vez numa palestra em torno do caso Chico Xavier. Fim do jantar, saímos juntos, sustentando ainda a palestra. O repórter, a certa altura, comunica-lhe sua intenção, ou melhor, já agora sua vontade. O espírito de observação e pesquisa do magistrado e do estudioso deixa-se seduzir pela ideia de uma consulta aos amigos do espaço. E resolvemos procurar José Cândido para sabermos da viabilidade de uma consulta daquela ordem. Há dificuldade. Encontramos na sua humildade de trabalhador o mesmo José Cândido, amável e acolhedor de sempre, enquanto ali encetamos com ele a palestra Chega Chico Xavier, trazido por imprevista circunstância. O médium acaba de despedir-se de algumas visitas que recebera, ao anoitecer, vindas de Belo Horizonte. Vinha provavelmente comunicar o fato ao irmão. Dando conosco, entra na conversa. E foi então que expusemos a nossa intenção de consulta ao José Cândido, não uma dessas chamadas consultas médicas, mas uma indagação qualquer apanhada no ambiente.
Não nos é feita a restrição quanto à viabilidade. Unicamente, diz-nos José Cândido, aquilo só poderia ter lugar na quarta-feira, o único dia agora reservado às sessões e assim fixado por determinação dos próprios espíritos protetores do médium. Um motivo, porém, nos leva à ligeira resistência. Talvez o Sr. Washington Floriano não possa ficar aqui até quarta-feira próxima. Mas isso não demove José Cândido. As sessões só poderão ter lugar nas quartas-feiras. Os amigos do espaço não podem ser desobedecidos. A amável possibilidade. Enquanto assim falávamos, Chico Xavier, do outro lado da mesa, silenciava, e havia uma expressão vagamente triste no seu rosto. Num relance, vem ao repórter a impressão nítida de que aquela alma boa, sensível e humilde se desgostava um pouco com a necessidade daquela resistência imposta pelos imperativos citados às nossas solicitações humanas. Talvez lhe ocorresse, naquele momento, por maravilhosa intuição, a palavra de Jesus: bate, que a porta se te abrirá. Ali viéramos nós bater. Sua tristeza como que se acentuou, e diante da impossibilidade surgida, baixamos os olhos ao silêncio. Parecia-nos até certo ponto explicável a dificuldade. Nenhum dos três visitantes, o jornalista, o promotor e o fotógrafo, era propriamente um adepto, um crente, um doutrinado. Não poderíamos, por certo, negar que houvesse, no fundo de nossa atitude, um sutil reflexo dos eternos anseios da alma humana. Mas o que nos movia também era uma intenção de pesquisa, de constatação mais convincente, aquilo que poderíamos chamar a busca, não isenta de leve malícia, das evidências. E foi no meio dessa meditação que nos surpreendeu a voz do médium. Emmanuel, atende. A porta abre-se. Por um instante, o nosso silêncio ainda se apoia num certo pasmo. Emmanuel atende. O guia, o espírito do médium, abre-nos, pois, uma concessão. Enfim, a porta abrira-se. Tudo foi tão imprevisto que, em verdade, ainda nem tínhamos preparado as nossas perguntas. Apenas meia hora antes, ao sairmos do hotel, havíamos grafado um rascunho de indagações gerais, com que pretendíamos compor as perguntas. Mas não se podia hesitar. José Cândido ocupa rapidamente o lugar ao lado do médium, pede que façamos a nossa consulta. O promotor Albuquerque faz um sinal ao jornalista. Este tira do bolso uma das páginas rascunhadas. A pergunta. Na folha, quase amarrotada, lemos isto numa das perguntas que grafáramos às pressas para a ulterior escolha. Que possibilidades existem e que vantagens ou desvantagens adviriam da implantação de um regime extremista no Brasil? Estendemos o papel a José Cândido, que o põe, por sua vez, diante do médium já em transe. Fornecemos ao mesmo tempo nosso próprio bloco de papel e lápis para a grafia da mensagem que porventura viesse, pois não houvera nenhuma preparação para isso. A seguir, José Cândido pede que nos concentremos numa prece ao Senhor e ao espírito dos nossos mortos bem-amados. A resposta. Nem um minuto chegou a passar e ouvimos o ruído característico do lápis sobre o papel. Inicia-se a grafia da mensagem rapidamente, como de costume. Ainda uns 12 ou 15 minutos de concentração e o lápis estacou ao fim de uma assinatura. Imobilidade. José Cândido pede que o acompanhemos agora em sua oração. Finda esta, estão findos os trabalhos. A mensagem que receberamos em resposta àquela nossa pergunta é a seguinte: amigos, que Deus ilumine o vosso entendimento. Avesso à política, me sentiria mais à vontade se fosse inquirido acerca do Evangelho. Todavia, opiniões são coisas que pouco se custa a fornecer. Contudo, os meus pareceres são igualmente pessoais como os vossos, sem o caráter da infalibilidade. As mais extravagantes teorias políticas têm sido veiculadas no Brasil, cujo povo, guardando tradições de raças diversas, ainda se encontra longe da linha decisiva de sua evolução racial. Tudo aí se mistura e todas as ideias se propagam
sem que sejam devidamente estudadas, ponderadas no cadinho da análise mais rigorosa. A implantação de um regime extremista seria um grande erro, que o sofrimento coletivo viria certamente espiar. De um lado prevalecem as doutrinas dos governos fortes, como a política do Sigma, copiando o fascismo em suas bases. Da outra margem se encontra o comunismo, inadaptável ainda à existência da nacionalidade, levando-se em conta o problema da necessidade de braços para o trabalho em uma terra vastíssima, à espera das iniciativas e cometimentos de progresso preciso. É verdade que a Rússia atual fornece exemplos ao mundo inteiro, porém os homens que inauguraram violentamente os seus novos regimes não se fizeram de um dia para o outro. Eles representavam muitos séculos de opressão, de martírios, de tormentos nefandos. Não saíram do proletariado que se compraz na incultura, mas da energia coordenadora, que busca conciliar o labor operário com o trabalho intelectual das academias. O Brasil necessita, antes de tudo, combater o magno problema do analfabetismo. É necessário que se solucione o enigma pedagógico que implica toda essa mocidade sem entusiasmo e sem energia para o estudo. Para o Estado ao qual não se enquadra outro regime fora da democracia liberal, até que o povo se eduque convenientemente para as grandes iniciativas do porvir. Fora disso é a ilusão portadora dos desenganos trágicos que empobrecem a economia e roubam a paz social. Infelizmente, a ambição, o personalismo infestam os bastidores da política brasileira, eminentemente prejudicada pela sua visão mesquinha, concernente aos problemas da coletividade. Mas o que quereis? O trabalho é dos homens e a eles compete a realização do progresso necessário. Longe do cenário do mundo, não nos é lícito influenciar sobre questões distantes da nossa esfera de ação. A nossa atividade unicamente se circunscreve ao esclarecimento das almas, pugnando para que as construções da crença sejam novamente reedificadas no templo dos corações humanos, trabalhados pelas concepções amargosas e destruidoras do negativismo. Para atingirmos semelhante desideratum, só no Evangelho buscamos os nossos programas de ação. O nosso labor intenso é todo realizado com esse objetivo. Que os homens resolvam de entendimento posto no código da perfeição, legado à terra por Jesus, e estarão de acordo com a evolução que deve presidir a todas as manifestações das nossas atividades nos setores do trabalho humano. A Deus elevemos, assim, os nossos votos humildes para que os governantes do Brasil se acautelem com a infiltração de ideias contrárias ao bem-estar social e em desacordo com a sua vida de nacionalidade nova e apta a desempenhar um papel muito preponderante no seio da humanidade. Emmanuel, O Globo, a 16 de maio de 1935.